Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus, amém? Amém. Que alegria, que privilégio nós temos de estar na casa do Senhor. E eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração, porque já tivemos esse tempo de exaltar a Jesus, de contemplar a face do Senhor, de contribuir. E agora, o momento onde a palavra vai ser aberta e que a sua oração seja para que o Espírito Santo comunique as verdades do céu ao seu coração, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é quem nos santifica. É a Tua palavra que é a verdade. E nós queremos ser santificados sobre a Tua verdade. Senhor Deus, e que nessa noite o Espírito Santo encontre um bom terreno. Senhor Deus, e nós oramos que as distrações, as sementes que venham cair em solo rochoso, sobre os espinhos, sobre, Senhor Deus, a beira do caminho, nós pedimos que o nosso coração nessa hora seja como uma boa terra, e cada semente poderosa da Tua palavra possa produzir e possa atingir a finalidade determinada pelo céu, e que nossos ouvidos estejam atentos ao que o Espírito do Senhor está comunicando à sua igreja através da sua palavra, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu sou aquela pessoa que gosta de planta. Quem gosta de planta, tem uma samambaia, uma plantinha na sua casa, levanta a mão, não tenha vergonha de levantar a sua mão. Com certeza está denunciando um pouco a sua idade, né, que gostar de planta, né, às vezes a idade está chegando. E eu investi muito em planta antes de ter os meninos, né? Porque agora com os meninos são muita fralda, então, né, parei de comprar um pouco planta, mas eu gosto muito de planta e agora estou morando, né, em uma chácara, cercado de verde, então tem sido uma maravilha. Queria colocar para vocês a primeira foto, que é quando eu cheguei lá na chácara. Aí tinha, né, o pastor Jackson plantou esses cactos lá, né, deixou lá no jardim da casa plantados esses cactos. Aí eu olhei para esses cactos e falei assim, né, bem exótico, bem interessante, bem diferente. Tem um irmão aqui da igreja que eles têm um cacto assim gigantesco. Volta lá, volta na primeira. Aí isso. Então eles têm uns cactos assim gigantescos e tal. E aí eu falei, bem exótico, né? Tudo bem, vamos deixar ele aí, né, vivendo em paz, né? Eu aqui, ele lá, a gente vivendo em paz. Ok. Teve um dia que eu estava virando a página, né? Então eu estava meditando e quando é fé, a pastora Luana começa a me gritar, amor, olha lá no cacto, nasceram flores no cacto. Pode colocar a foto, a próxima. Olha as flores que nasceram nesse cacto. Gente, assim, lindo, assim, um cheiro, uma fragrância, topíssimo. E eu falei, uau, que lindo. Peguei meu telefone, né, tirei essa foto e mandei para o pastor Jackson. Falei, pastor, olha o cacto que o Senhor plantou aqui no jardim, olha, deu flor, né? E aí o pastor Jackson falou assim, Willy, não é cacto, essa planta é uma pitaia, um pé de pitaia. Aí pode colocar, né, a próxima foto. E as flores morreram, e aí nesses dois lugares aí, você até dá para ver a flor morta, é onde está nascendo o fruto. Aí pode colocar o fruto da pitaia, né, que é esse fruto todo roxo, assim, por dentro. E eu fiquei pensando assim, né, sobre isso, que quando você planta alguma coisa, você espera colher, né? Se você planta uma hortaliça, né, você espera colher. Se você planta um pé de manga, você espera comer daquela manga. E então, ou seja, quando você planta, você espera um fruto, comer um fruto. E eu associei isso a algo que o Espírito Santo compartilhou no meu coração, que isso também acontece espiritualmente conosco. Quando nós cultivamos, né, relacionamento com Jesus, relacionamento com a palavra, relacionamento com a presença de Deus, nós vamos também obter um fruto. Nós vamos obter suas palavras, nós vamos obter suas promessas, suas bênçãos, e essas promessas e bênçãos vão nos sustentar, vão nos alimentar. Vamos abrir a Bíblia lá em Salmo capítulo 25, no versículo 14. Salmo capítulo 25, versículo 14. Olha só o que a Bíblia diz. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará
a conhecer a sua aliança. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá, de Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, para você que tem fome, tem sede de Jesus, para você que teme o Senhor, o que é o temor do Senhor? Amar o que Deus ama, odiar aquilo que Deus odeia. Você que teme ao Senhor, que ama o Senhor, que tem intimidade com Jesus, você desfruta da bênção de ter uma aliança com Ele. Então, ter uma aliança com Jesus é uma bênção que você colhe por você ter intimidade com a presença de Deus. Lá em Efésios 1:3, quando nós falamos sobre a bênção, a Bíblia diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, diga assim comigo, nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem aqui quer ter a bênção? Quem quer a bênção do Senhor sobre a sua vida, levanta a sua mão. Quem quer a bênção do Senhor? Eu quero dizer para você que você já tem a bênção do Senhor. Você já é abençoado pelo Senhor. A Bíblia diz que você tem todas essas bênçãos, uma vez que você está em Jesus. Uma vez que você tem uma aliança, uma vez que você tem um relacionamento com a presença, você pode desfrutar desse fruto que se chama a bênção do Senhor, amém? Então, queridos, o tema da palavra de hoje é bênçãos para quem cultiva a presença de Deus. Vamos dizer juntos o tema de hoje? Bênçãos para quem cultiva a presença de Deus. E nós vamos aprender com dois personagens, o Simeão e a Ana, que cultivavam presença com o Senhor, que cultivavam a presença do Senhor, relacionamento com a presença do Senhor e tiveram as suas vidas e as suas histórias marcadas para sempre. Então eu vou compartilhar os 3 Cs da bênção de quem cultiva relacionamento com Deus. Os 3 Cs da bênção para você já tomar nota aí no seu celular ou na sua agenda. Vou compartilhar o C da comunhão, o C do compartilhar e o C do congregar e o C do compartilhar. Diga assim comigo mais uma vez, o C da comunhão, o C do congregar e o C do compartilhar. Amém. Vamos começar então pela primeira bênção que de quem desfruta comunhão com o Senhor recebe, que é a bênção da comunhão, da amizade com o Senhor. E vamos começar com o Simeão. Então essa história, essa palavra está baseada no capítulo 2 de Lucas. Então abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2, versículo 25 e versículo 26. Lucas capítulo 2, versículo 25 e 26. A Bíblia diz, havia um homem em Jerusalém. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então Simão, que era esse homem justo e piedoso, a Bíblia diz que ele aguardava a consolação de Israel, ele aguardava pelo Salvador, ele aguardava por Cristo, o Senhor. E ele havia recebido uma revelação, ao ouvir a voz, ao cultivar intimidade com o Espírito Santo, lhe foi revelado que os seus olhos, que ele veria a consolação de Israel, que ele veria a Jesus. Ou seja, Simeão, ele tinha uma promessa. Então diga assim comigo, Simeão tinha uma promessa. Então essa promessa foi revelada ao Simeão pelo Espírito Santo. E é tão interessante notar, em uma época
onde o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre toda a igreja, né? O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha, né, falava através de sacerdotes, falava através de profetas, de homens que estavam ali sensíveis à voz de Deus e que Deus os usava. E Simeão, mesmo em um período, porque eu não sei se você sabe, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, foram 400 anos, onde os teólogos chamam de silêncio profético. 400 anos onde Deus não dirigiu a palavra ao seu povo. Então, mesmo no meio desses 400 anos, aqui, né, quando Jesus já havia nascido, existia esse homem aqui que estava atento, estava ouvindo a Deus, e Deus lhe revelou uma promessa, uma palavra ao seu coração. Então Simeão, ele tinha essa promessa porque ele estava cultivando relacionamento com Deus, relacionamento com a presença de Deus, e a palavra do Senhor o sustentava. E assim, o Simeão, ele estava sensível, diga assim comigo, sensível. Ele estava sensível à voz de Deus. E eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Você está sensível à voz do Senhor? Quando Deus fala no seu coração, quando Deus fala através das Escrituras, da sua palavra, você está sensível ao que Ele está falando? Quando Deus está te direcionando, soprando você em uma direção, você está sendo sensível para ouvir a voz do Senhor? Quando você tem decisões importantes, eu sempre falo isso daqui porque eu vejo na vida de muitas pessoas como um problema recorrente, tomar decisões baseadas em circunstâncias, tomar decisões baseadas nas ondas bravias do mar. Quando você tem decisões difíceis, importantes na sua vida, você toma essas decisões baseadas em uma palavra do Senhor, ou toma baseado numa emoção do seu coração, ou em eu acho que eu devo fazer isso, ou em algo que alguém está falando para você fazer, né? Uma voz por aí falando para você fazer. É tão importante nós estarmos sensíveis à voz do nosso Senhor e sensíveis à voz do Espírito através da palavra. Então o que isso aponta para nós aqui sobre um hábito espiritual necessário? Diga assim comigo, um hábito espiritual necessário, que é esse desenvolvimento da comunhão com o Senhor. E a pergunta que não quer calar, que domingo após domingo nós precisamos despertar o seu coração, nós precisamos fazer para você: como está o seu tempo sozinho com Deus? E não apenas o seu tempo sozinho de leitura da palavra, mas eu preciso perguntar para você aquilo que você está lendo. Aquilo que você está lendo nas Escrituras, o que Deus está falando especificamente ao seu coração. Quando você lê a sua Bíblia, você sai de lá alimentado, sustentado, né? Como eu como um cuscuz de manhã, rapaz, eu fico sustentado até meio-dia. Como eu como uma tapioca, quando chega 10 horas, é bem fraquinho. Então, meu irmão, você precisa comer esse alimento sólido da palavra de Deus que o vai sustentar, onde as pessoas vão chegar famintas e sedentas por Jesus, e você vai ter uma palavra para estar ministrando. Você tem, meu querido, uma promessa que está te sustentando, e que você está orando em fé, que você já tomou posse dessa promessa, que você está verbalizando essa promessa, e você está aguardando até que ela se cumpra ou se materialize. Então, quando nós falamos de comunhão com Deus, há uma necessidade, há um anseio de nós termos revelação das Santas Escrituras, da palavra de Deus. Então, a questão é,
daquilo que você está lendo. Ah, pastor, eu já estou lendo. E eu realmente, quando abro o meu Instagram de manhã, eu fico zapeando os Instagram de vocês e fico vendo vocês postando os versículos e aquilo que Deus falou no coração de vocês. Isso é muito lindo. E você está de muito parabéns por já estar desenvolvendo esse primeiro passo, que é a leitura. Mas daquilo que você está lendo, qual é a palavra que realmente está alimentando o seu coração e queimando e falando ali para você? Eu tenho aqui na minha Bíblia, eu tenho esse hábito, vou mostrar para vocês, o hábito de riscar a minha Bíblia, de pegar ali um lápis de cor e riscar os versículos assim, que naquele dia, naquele momento saltaram aos meus olhos. E como acontece assim a revelação? Você está lendo e é como se o Espírito Santo pegasse aquela caneta amarela neon e naquele momento, aquele trecho, aquele versículo, aquele salmo saltasse ao seu coração. Aquela verdade fosse viva, aquela verdade realmente naquele momento está falando, uau, é essa palavra que eu preciso, é dessa promessa que eu preciso para me sustentar nos meus próximos dias. Isso é revelação. Existe a palavra escrita e da palavra escrita, no auxílio do Espírito Santo, ele vai revelar aquela palavra, aquele alimento para aquele momento do seu dia. Amém? Posso ouvir um amém? Eu estava lendo um livro sobre hábitos espirituais do autor David Metz, e eu queria até colocar essa frase dele, quando ele estava ali compartilhando no livro sobre a importância da leitura, a importância da meditação. Ele diz, dando um conselho, olha, um conselho para qualquer plano de leitura bíblica, por mais ambicioso que seja, é o seguinte: não deixe que a pressão por marcar quadrinhos, o quadrinho lá da sua leitura bíblica, não deixe que a pressão por marcar quadrinhos impeça você de se demorar em um texto, seja para tentar entendê-lo. Então uma coisa é ler, outra coisa é estudar, entender, ver o contexto, ver o porquê que aquilo estava acontecendo, ou para se gloriar emocionalmente no que você entendeu. Isso é meditação, quando aquela palavra vem para dentro de você e queima, e realmente é algo específico, é um pão para aquele dia, é um pão que vai alimentar o seu coração. Então Simeão aqui, ele recebeu do Senhor uma promessa, e o que o Simeão fez enquanto esta promessa não se cumpria, Enquanto a promessa não se cumpriu, ele continuou crendo. O Senhor me falou, o Senhor me disse que eu verei Jesus, que eu verei a consolação de Israel, que eu verei o Redentor. E aqui a Bíblia dá-nos indícios altíssimos de que ele continuou sensível à voz de Deus. Esse homem aqui não está escrito assim que o Simeão recebeu uma promessa, mas ele falhou na fé. Ele recebeu uma promessa, mas ele desistiu. Ele recebeu uma promessa, mas ele se esqueceu do Senhor, se esqueceu da palavra que ele havia recebido. Não. Há indícios muito fortes aqui que o Simeão, ao receber aquela palavra, ele continuou sensível à voz do Espírito Santo. E se o Simeão, ele não estivesse permanecido conectado com o Espírito Santo, ele não saberia o dia exato e a hora exata que Jesus seria apresentado no templo, porque foi só uma vez que Jesus foi apresentado ao templo. Então, calcule comigo, os matemáticos aí, a probabilidade disso acontecer. Justamente naquele dia, naquela hora, o Espírito Santo falou com Simeão, que está escrito lá no versículo 27 e 28. Olha só, os que os sensíveis à voz de Deus eles ouvem, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram Jesus, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Versículo 30 diz, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Olha o que acontece com quem recebe uma promessa, com quem crê nessa promessa e fica ali verbalizando e liberando a palavra até acontecer.
O Simeão, ele tomou Jesus nos braços, ele diz, a promessa se cumpriu, Deus é fiel, tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Hoje, os meus olhos estão vendo, e não apenas vendo o que Deus me falou, eu estou abraçando, eu estou tocando a bênção. Eu quero declarar, meu irmão, para você na sua vida, que você vai abraçar a bênção na sua vida. Talvez você, pai, você, mãe, está orando pelo seu filho que se foi, pelo seu filho que mora dentro da sua casa, mas o seu coração está frio, longe de Jesus. Eu declaro que os seus braços ainda vão envolver o seu filho quando ele voltar para a presença de Deus. Quando ele voltar em arrependimento, quando ele voltar para Jesus, você vai abraçá-lo e dizer para Deus, Deus, glória ao Senhor, o Senhor me prometeu. Eu continuei, eu mantive a minha chama acesa, eu mantive o meu coração observando a tua promessa, e hoje eu estou abraçando o cumprimento dessa promessa em nome de Jesus. Eu declaro, você mulher estéril, você que por anos está tentando, você que é uma tentante, eu declaro em nome de Jesus que ainda nesse ano, a promessa de uma criança, a promessa de um bebê vai chegar na sua vida em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Meus queridos, Simeão, ele abraçou, ele viu Jesus, ele reconheceu o cumprimento da promessa do Senhor, ele expressou gratidão, ele expressou adoração ao Senhor. Lá em Hebreus 10, 23, a Bíblia diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Vamos dizer junto, aquele que prometeu é fiel. Vira para a pessoa que está do seu lado e declara essa promessa na vida dela. E não apenas o Simeão viu Jesus, tocou em Jesus, pegou o menino Jesus, ele soube reconhecer um bebê que seria a consolação de Israel. A boca também de Simeão proferiu palavras de vida. Olha só, o versículo 34 e 35, a Bíblia diz, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Olha só o que a boca de Simeão falou, né? A Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Naquela hora, porque esse homem era sensível, porque ele tinha comunhão com o Senhor, a boca dele proferiu uma palavra forte como essa, proferiu uma palavra de vida, uma palavra profética, porque os pais ainda estavam discernindo tudo aquilo. Como assim? Nós somos pais do Salvador do mundo. E essas palavras, porque Simeão estava sensível à voz de Deus, ele pôde falar, ele pôde ministrar. E é isso que acontece quando você sai, quando você permanece em Deus. Você vai ter muito pão, muito alimento para compartilhar, para falar para as pessoas vão ver isso através da sua vida. Colossenses 2:3, a Bíblia diz que nele, em Cristo Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Basta que você cave, basta que você procure, basta que você tenha fome, basta que você tenha sede. A palavra de Deus já está revelada, a palavra de Deus já está escrita. O que você precisa realmente é encontrar em Jesus esses tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. E quem vai achar esses tesouros? Quem quer achar esses tesouros de sabedoria, de conhecimento? Então, meu irmão, diga um amém, diga um glória a Deus. E é essa bênção, em primeiro lugar, que você desfruta, esse primeiro ser de quem cultiva relacionamento com a presença de Deus, é essa bênção da comunhão com Deus. Então diga assim comigo, primeiro ser, a bênção da comunhão com Deus. Mais uma vez, bênção da comunhão com Deus. Em segundo lugar, a bênção do congregar. E vamos ver isso agora com a nossa segunda personagem, a Ana. Versículo 36 e 37. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Era muito idosa e tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca
deixava o templo. Diga assim comigo, nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Essa nossa segunda personagem, a Ana, a Bíblia diz que ela era uma profeta, que ela era uma mulher viúva, ela era uma profeta, ela tinha também essa sensibilidade, esse ouvir do Espírito Santo, esse ouvir da palavra no seu coração. Compartilhamos no primeiro ponto, a bênção de ouvir a Deus através das Escrituras. Esse segundo ponto está muito entrelaçado com o primeiro, mas eu queria focar aqui nos hábitos que a Ana cultivava, mais hábitos imprescindíveis para a nossa vida cristã, hábitos espirituais, porque a Bíblia diz que a Ana, ela cultivava uma vida de adoração, de oração e jejum, e ela nunca nunca se afastava do templo. Então vamos dizer juntos, esse conjunto, de oração e de templo. Vamos lá, a Ana, ela praticava oração, repita comigo, oração, adoração e jejum. E ela nunca deixava o templo. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, ela nunca deixava o templo, hein, irmão? E eu vou exemplificar para vocês esse ponto aqui. Pode colocar a foto da águia aí. Eu queria que você visse agora essa linda águia. E eu pensando essa semana, assim, eu fui lá no Google, Quem dá um Google aí para tirar umas dúvidas, Eu fui lá no Google e perguntei assim, uma pergunta muito óbvia, mas eu falei, vai que mudou, vai que tem uma tecnologia, E eu perguntei lá no Google, uma ave, um pássaro pode voar só com uma asa? Aí é lógico que o Google, respondeu que não, Não. E na minha resposta, na resposta lá, ele falou sobre a importância das asas. Então as asas para um pássaro, sem as asas, o pássaro ele não consegue impulso e também a sustentação necessária para ele ficar sobrevoando. Então, para garantir um voo, imagine essa águia nas alturas, a águia que voa bem alto. Então, para voar bem alto, o pássaro ele precisa das suas asas e essas asas lhe conferem impulso e sustentação necessária. E ao pesquisar isso, o Espírito Santo logo falou no meu coração, uau, são as duas asas da Ana, são as duas coisas que Ana e Simeão estavam fazendo. Eles estavam voando bem alto no Senhor, eles estavam ouvindo segredos, eram sensíveis à voz de Deus, porque eles estavam voando com essas duas asas. E a primeira asa aqui da Ana, essa asa de comunhão com Deus. Então, estica aí um lado das suas asas espirituais, vamos lá, estica aí um lado da sua asa e a asa diga assim comigo, a asa da comunhão. O versículo 37 diz que ela adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. E eu tenho uma pergunta para você. Quem precisa de um milagre? Levanta a mão. Quem precisa de um milagre? Eu preciso de um milagre. Eu preciso. E a segunda pergunta que eu faço para você em decorrência dessa primeira. Quanto tempo você está investindo em oração por esse milagre que você precisa? Quanto tempo e quais são as palavras específicas da Bíblia que você está orando sobre esse milagre que você precisa? Ah, pastor, eu não estou orando. Então, meu irmão, é por isso que você não está recebendo. É por isso que talvez ainda não aconteceu. Porque você precisa de um milagre, mas você está permanecendo mudo. Você não está pedindo, você não está exercitando a oração. Você não está exercitando a presença de Deus. Olha só o que Mateus capítulo 11, versículo 12 diz. A Bíblia fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Diga assim comigo, esforço. E os que se esforçam apoderam-se dele. Essa palavra em outras versões, esforço, ela fala de violência. Ela fala dessa força que você precisa aplicar em momentos difíceis para batalhar, para guerrear. E a Bíblia diz para nós que quem se apodera do reino, quem se apodera dos princípios, das promessas, são esses homens e essas mulheres de Deus que estão aplicando esforço. E eu queria dizer para você, meu irmão, esforça-te.
Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, esforça-te. Esforça-te nessa jornada. Esforça-te nessa busca. E quando eu estava pensando assim nesse esforço, nessa batalha, nessa luta, né, pela batalha da fé, pelos princípios da palavra, eu identifiquei um inimigo contrário à vida de oração, à vida de adoração, à vida de meditação nas Escrituras, de jejum. E aponta o dedo para cima assim: nós vamos encontrar o inimigo agora. Nós vamos encontrar o inimigo. Você vai agora apontar o inimigo, não é para Deus não, pastor, misericórdia. Você vai apontar o dedo para você mesmo. Um dos principais inimigos de uma vida de oração intensa, de uma vida de adoração, de busca, somos nós mesmos. É a nossa carne. É a nossa carne que quer pedir para ficar dormindo um pouquinho mais. É a nossa carne que quer ficar só saboreando coisas maravilhosas e não separa tempo para jejum, para estar buscando o Senhor através dessa prática espiritual. A Bíblia diz que a nossa vontade, que fala da nossa alma, precisa ser crucificada. O que é crucificar a carne? É dizer: Deus, eu morro para mim mesmo, eu morro para dormir mais um pouco, eu morro para ficar em casa, né? Eu morro para ir para a igreja em vez de ficar em casa, eu morro para mim mesmo. Meu irmão, é preciso um esforço da sua parte. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Por isso, esforça-te, meu irmão. Olha só essa frase do Francis Chan. O Francis Chan, ele disse sobre uma preocupação do coração dele com respeito a essa geração. Ele falou: olha, a minha maior preocupação com essa geração é a sua incapacidade de se concentrar, especialmente na oração. Eu não sei você, né, mas eu às vezes quando vou para o meu momento de oração, eu carrego, né, esse aparelho, né, eu carrego esse pet, né? Eu carrego esse animal, esse negócio aqui que acompanha a gente por onde a gente vai. E às vezes você vai lá, você começa, né? Você ajoelha e fala assim: eu vou orar de joelho, eu vou colocar a minha carne para orar, e põe o celular lá, coloca a música, mas esquece de deixar no silencioso. E aí quando é fé que você está lá orando, adorando, as notificações começam a subir, fulano de tal curtiu sua foto, e você já quer ver o que fulano curtiu e comentou, já aparece ali uma notificação do boleto que está vencido para hoje, e você já começa a ficar: meu Deus, eu tenho que pagar esse boleto. Distração, diga assim comigo: distração. E não só distrações que vêm do nosso aparelho telefônico, né? Eu moro lá na chácara e às vezes eu fico olhando para a nossa serra aqui, e às vezes eu estou lá olhando para a serra, a nuvem passando, e a oração já foi lá para longe. Então nós precisamos olhar para o Senhor, não deixar sermos distraídos, principalmente para um hábito que é tão importante para nós, a vida de oração. O John Wesley, que foi um grande avivalista, o John Wesley, ele disse que tinha um segredo. Ele que pregou para milhares de pessoas, que na sua geração houve um grande avivamento, Deus usando a sua vida. Ele que era um homem comum, como eu e como você. A história dele conta que ele viajava a cavalo, viajou a cavalo por mais de 500 mil quilômetros. Ele escreveu 44 mil sermões na sua vida. Ele também escreveu livros de gramática e de teologia, ou seja, ele tinha hábitos normais como eu e você temos. Mas quando ele, na sua juventude, ele tomou uma decisão. Ele bateu a mão no peito dele e ele falou: esforça-te. E a decisão que ele teve foi: eu não vou passar um dia sequer sem buscar a Deus de manhã em oração e concluir o meu dia à noite com o estudo da palavra de Deus. E aí a história realmente conta de tantos sinais, milagres e uma bênção, Deus usando o John Wesley nisso. Por quê? Porque ele decidiu, né, realmente cumprir essa palavra que ele prometeu: eu vou buscar o Senhor. Né, e a Bíblia fala, né, sobre nós dando um comando à nossa alma. Né, a Bíblia fala: minha alma, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então a Bíblia diz para que você dê um comando até mesmo para você: louve o Senhor, ore, separe tempo com a presença de Deus. Sabe qual é um dos grandes problemas também dessa geração? E eu compartilho o pensamento ali do Francis Chan. O problema dessa geração, meus queridos, é nós querermos a glória sem nós
termos da nossa parte sacrifício. É nós querermos a bênção sem a renúncia de nós mesmos, sem a renúncia do que nós somos. Eu sempre termino o culto falando aqui, meus irmãos, tem uma semana de vitória. E aí tem uma irmã que fala assim: pastor, por que o senhor não libera a palavra de paz e prosperidade? Falei: minha irmã, é muita bênção realmente essa palavra, mas a vida cristã realmente é importante aplicar esforço. Nós vamos ter batalhas, e o crente em nome de Jesus vai ser vitorioso, porque coloca as promessas de Deus em ação, amém? Glória a Deus. Então é importante do nosso coração esse esforço, essa luta, essa intenção de renunciar a si mesmo e de buscar o Senhor. Então eu falei lá para você que para águia, voar, pode colocar a foto da águia aí de novo. Para a águia voar e para ela ter uma sustentação necessária, ela precisa desse braço, comunhão de uma das suas asas, as suas asas para voar alto, ela precisa de sustentação necessária. E o que eu e você, que tememos ao Senhor, que confiamos em Deus, o que nós precisamos para a sustentação necessária da fé cristã: comunhão com Deus através da palavra, comunhão com Deus através da oração, essas práticas espirituais. Posso ouvir um amém? E a segunda asa, a nossa asa, a segunda asa que confere impulso para nós, a asa do congregar. E a Bíblia fala, então no versículo 37, que a Ana nunca deixava o templo. Vamos dizer juntos: a Ana nunca deixava o templo. E tem sido, queridos, na nossa geração um sinal de fracasso muito grande o fato de muitos irmãos e irmãs em Cristo estarem andando em sua jornada cristã de forma solitária. Por acaso alguma coisa que os feriu, que os magoou na igreja, são milhares de pessoas desigrejadas, são milhares de pessoas que disseram no seu coração: eu amo Jesus, mas eu não quero mais participar de uma igreja, eu não quero mais estar em uma igreja. E meus irmãos, os números de pessoas que por aí estão até mesmo com doenças emocionais por causa dessa vida solitária, tantas pessoas até mesmo num quadro depressivo. Por quê? Porque realmente tem escolhido viver essa vida solitária. E alguém solitário, alguém que caminha solitário, ninguém vai ter acesso ao seu coração, ninguém vai poder realmente falar uma palavra de bênção para você, porque a Bíblia diz que somos encorajados com a palavra uns dos outros, uns aos outros. Quando você tem uma caminhada solitária, você não vai ter cobertura sobre a sua vida, alguém para te aconselhar, alguém para te orientar, alguém para te cobrir em oração, e é um grande perigo. Lá na chácara também nós temos fogão a lenha, e nós usamos essa ilustração de uma pessoa que está afastada do contexto. É como ali no fogão a lenha. Então, para você acender o fogão a lenha, você precisa colocar uma grande quantidade de madeira, acender um fogo ali, e aquela grande quantidade de madeira conjuntamente acende aquele fogo, e aí você faz lá aquele frango caipira maravilhoso. Quem comeu frango caipira hoje no almoço? Levanta a mão. Olha lá, temos ali uma amada que comeu. Então, só que acontece, se você vai lá, tira um pedaço daquela madeira, uma madeira solitária, e separa ela à parte, a tendência é que aquela madeira ela se esfrie mais rapidamente, aquele fogo se apague. E assim também é na fé cristã. Nós precisamos permanecer nesse ambiente de fogo, nesse ambiente onde nós recebemos palavras de consolação, onde recebemos palavras de encorajamento, onde nós recebemos palavras de edificação, onde a Bíblia fala: como o ferro afia o ferro, assim o amigo a si mesmo afia um ao outro. Nesse lugar onde o nosso irmão vai nos tratar, nesse lugar de pessoas imperfeitas, mas que têm caminhado para Jesus como autor e consumador da fé, nesse lugar de pessoas que amam Jesus. Então nesse lugar você vai aprender a perdoar, a ser perdoado, a liberar a palavra de vida, a elogiar o irmão, a ver o que de bom o irmão tem nesse lugar, na fé cristã. Então, meus irmãos, se você se afastar, você vai ser como aquela madeirinha que é retirada e você vai se esfriar. O seu fogo vai se apagar.
Amém ou não amém? Não amém, né? Em nome de Jesus. Queridos, eu fiz um curso falando dessa área de relacionamentos, chamado Rede Ministerial. E na Rede Ministerial eu descobri os meus pontos fortes, porque nós temos no âmbito aí, né, da vida comunitária, duas situações. A situação de você talvez ser muito bom com coisas e processos, e a situação de você ser talvez muito bom com pessoas e relacionamentos. Então, nesse curso, eu descobri que eu era muito bom com coisas e processos. E aí, o que o Espírito Santo, né, ministrou ao meu coração sobre a importância de crescer com pessoas e relacionamentos. E como eu faço isso? Estando conectado, discipulado, conectando com pessoas, né? O irmão Hélito aqui, ele é muito bom essa veia de relacionamento de pessoas. Então, o que eu faço? Eu colo, eu ando perto, eu me aproximo de pessoas que são boas nessa área e eu vou lhe reter, né, dessa bênção que há. Então, meus queridos, nós somos desafiados nessa vida coletiva a nós exercitarmos relacionamentos, e os relacionamentos são uma bênção para nós. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você. Você me edificando e você me ralando, eu preciso de você. Olha o que a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 25. Eu vou ler na nova versão da tradução de hoje, da linguagem de hoje. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, quando vocês veem realmente que a volta de Jesus está próxima, tanta confusão, tantas situações realmente malignas que nós temos percebido, a Bíblia diz que num tempo como esse, nós não podemos nos afastar. Num tempo como esse, você não pode se afastar e se esfriar da fé. Num tempo como esse, você precisa estar conectado com o corpo. Você precisa estar afiando, sendo afiado. Você precisa estar recebendo ânimo, encorajamento que vem da palavra do Senhor. Então, para a ave voar, para o passarinho voar, ele realmente precisa das asas, e essas asas vão lhe conferir impulso. E assim também na nossa fé cristã, você precisa de comunhão com Deus e também comunhão com a igreja. Então agora abra suas asas aí, né? Se você puder assim, abra suas asas e em nome de Jesus, que você pratique, exercite as asas da comunhão com o Senhor e a asa da comunhão com o seu corpo. E eu queria dizer para você, meu irmão, que a importância que há nesse congregar, a importância que há em nós estarmos conectados uns com os outros. No meu processo de cura e de libertação, né, eu durante a minha infância sofri abuso sexual, e esse abuso ele reverberou na minha vida como ondas, nas minhas emoções, na minha sexualidade, e tudo isso as pessoas percebiam que eu precisava ser ajudado. E eu me lembro que num apelo como esse que nós fazemos aqui à frente, de se voltar para o Senhor, de se conectar com Jesus, que foi o dia aos 16 anos onde eu entreguei de fato a minha vida para Jesus. E eu me lembro que naquela ministração eu ali, e eu fui ministrado por 1 hora, mas pareciam que eram 10 minutos. Quando finalizou aquela ministração, os irmãos, eles me procuraram para falar assim: olha, Willy, nós sentimos a necessidade de te ajudar, de caminhar com você, de te ajudar num processo de cura, de libertação. Tem algo aí dentro que precisa sair, tem lixo aí dentro da sua alma que precisa ser arremessado para fora. E meus irmãos, a igreja de Jesus, ela é um instrumento de cura para a face da terra, amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir Jesus por isso? E meus irmãos, quero dizer para você que aqueles irmãos me amaram, eles não me julgaram. As coisas que eu falei, as coisas que eu vomitei, ficou em um ambiente realmente de proteção.
E a partir daquele tempo, um processo de libertação, de transformação começou a acontecer na minha vida, porque eu me abri para esse processo. Então eu queria dizer para você, meu irmão, talvez se você está ferido com alguém, resolva. Se você está ferido com uma liderança, procure resolver, porque o objetivo de Satanás é te esfriar da fé, que você fique longe dessa bênção que se chama congregar, que se chama estar perto do povo de Deus, de estar recebendo vida domingo após domingo, célula após célula, discipulado após discipulado. Por isso, se você talvez não tem uma igreja, está nos visitando hoje, se conecte com essa, firme as suas raízes em algum lugar. Se você talvez não tem uma célula, meu irmão, procure um ambiente, um lugar de pessoas próximas que vão ter acesso ao seu coração, que vão estar te abençoando, orando por você, cobrindo a sua vida. Se você não serve um ministério ainda, dê o seu nome, coloque a sua fé em ação. Amém ou não amém? Então, se você quer voar alto, meu irmão, tenha comunhão com Deus e também tenha comunhão com o seu corpo, em nome de Jesus, amém? Então, nós falamos do C da comunhão e o C do congregar, que são bênçãos que nós recebemos à medida que nós cultivamos relacionamento com o Senhor. E existe um terceiro C aqui, que é a bênção do compartilhar. Diga comigo, a bênção do compartilhar. Então existe, querido, um fruto poderoso de tudo isso, desse hábito espiritual de ter comunhão com Deus, de ter comunhão com o seu corpo, e foi algo que a Ana fez. Olha o que a Bíblia diz no versículo 38, que a Ana, ao ver Jesus, porque a Ana viu Jesus, a Ana, ao permanecer no templo, então a bênção que é você permanecer no templo, a bênção que é de congregar. Por isso eu quero dizer para você, às vezes eu estou num dia talvez acordei na bad, acordei não tão bem, talvez até mesmo de saúde, mas eu encorajo você, venha para a casa do Senhor. Imagina perder o dia da Santa Ceia, o dia que nós estamos liberando palavras de cura, de vida, e acontece um milagre na sua vida aqui. Com certeza o milagre não vai acontecer na sua casa quando você ficar reclamando da vida. Mas quando você vem para a casa do Senhor, você se conecta. Quando a Ana estava ali, porque a Bíblia fala que ela tinha vida de adoração, de oração, de jejum, de comunhão com Deus. Quando Jesus estava ali sendo apresentado, ela também viu Jesus. E quando ela viu Jesus, olha o que ela fez. Versículo 38. Ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. E lendo esse texto, eu extraí algo aqui, eu falei, uau, nós temos aqui a primeira evangelista. Antes mesmo dos discípulos comunicarem o evangelho, após a ida de Jesus para o céu, nós temos aqui uma mulher idosa que reconheceu em um bebê, uma mulher idosa que reconheceu em uma criança, ele é o Salvador do mundo. Essa mulher estava tão sensível à voz de Deus, quando ela viu Jesus, ela entendeu, ele é o Redentor, ele é a consolação de Israel. E ela não apenas entendeu, agradeceu a Deus por ter visto, ela já começou a comunicar, ela já começou a evangelizar, ela já começou a falar. Olha, você viu? Nasceu o Redentor do mundo, nasceu o Redentor do mundo. E pessoas que estão cheias de Jesus, pessoas que creem em Deus, confiam em Jesus, essas pessoas, elas falam do amor de Deus. Essas pessoas, elas comunicam o evangelho. Essas pessoas, elas falam a verdade. Essas pessoas não têm medo. Então, meu irmão, se você está cheio de Jesus, a evidência é comunicação. Você vai falar, você vai ter coragem para comunicar o evangelho. Amém ou não amém? Então veja, meu irmão, uma mulher, nós estamos na semana das mulheres, uma mulher, ela percebeu, ela viu Jesus. E você sabe que a mulher, ela tem muito forte dentro dela essa coisa do ensino, essa coisa realmente de ensinar os seus filhos. Então uma mulher, ela viu Jesus e ela se tornou a primeira evangelista, a primeira comunicadora do evangelho. E vocês, mulheres, vocês têm esse potencial.
vocês têm essa graça do Senhor sobre o seu coração, de comunicar a palavra, de comunicar o evangelho, de declarar com a sua boca a transformação sobre o seu lar, de declarar com a sua boca em oração a conversão dos seus filhos, a mudança dos seus filhos. Amém ou não amém? Então, mulher, você tem esse potencial, esse poder de Deus sobre você. Mas não é só para a mulher a coisa de compartilhar o evangelho. Lá em Marcos 16:15, a Bíblia diz: vão pelo mundo e anunciem, preguem o evangelho a todas as pessoas. Vamos dizer juntos esse comando, essa direção do Senhor para nós? Vamos lá? Vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Meus queridos, conta uma história de um médico americano que estava falando de Jesus para um hindu. E sabe quando você compartilha o evangelho para uma pessoa muito dura, muito resistente, parece que você está falando e como se fosse dando um murro em ponta de faca. Era assim que esse médico estava compartilhando o evangelho para esse hindu. Porque o hindu falava assim: olha, vocês americanos, o Ocidente, vocês do Ocidente só querem impor a sua cultura sobre o Oriente. Vocês americanos com a sua política internacional, vocês só querem oprimir. Todo mundo aqui com o pastor, amém? Glória a Deus. Vocês só querem oprimir o povo oriental com a sua política internacional. E eu quero dizer para você também, o hindu falando ali, né? Resistindo à palavra. Eu quero dizer para você, você também, médico, você, doutor, você também é cheio de defeito. Você não é perfeito, não. E aí o doutor, né, respondeu ele ali: realmente, o povo americano, os ocidentais não estão certos. O povo americano não está certo com essa forma de abordagem. Eu não sou perfeito, mas eu estou anunciando para você, eu não estou falando de mim, eu não estou falando do Ocidente, eu não estou falando dos Estados Unidos, eu estou anunciando para você o nome de Jesus. E eu pergunto para você se você tem algo contra Jesus. Se você tem algo contrário a Jesus. E aquela pergunta, né, naquela conversa, até mesmo essas resistências, elas são boas, porque nessa conversa de evangelismo, nessa comunicação do evangelho, isso, né, vai extraindo da pessoa. E aí esse homem, né, diante dessa pergunta: e contra Jesus, o que você tem? Aquele homem falou: não tenho nada contra Jesus. E naquele dia, aquele homem entregou a vida dele para o Senhor. Meu irmão, há sobre você essa bênção, esse fruto que você tem ao ter comunhão com Deus, ao ter comunhão com a igreja do Senhor, esse fruto de nós compartilharmos. Meu irmão, a sua semana começa não quando você vem ao culto, a sua semana começa quando você sai por aquela porta. O seu grande desafio é mostrar Jesus quando você sai daquela porta. Revelar Jesus como a Ana fez. Eu vi, eu reconheci o Salvador, eu o conheço. Eu creio nele. Então é você mostrar através do que você fala, através das suas atitudes, através da sua vida, realmente que Cristo está vivendo em seu coração. E eu queria concluir falando, meus irmãos, o que esse homem, o que essa mulher, eles viram. Talvez você pode falar assim: pastor, eu já vi tudo. Eu já ouvi todas as mensagens, eu curto todas as mensagens, ouço todas as mensagens, não tem nada de novo. As pessoas sensíveis à voz de Deus, elas são sábias, elas sabem que Deus é uma fonte inesgotável. Elas sabem que a presença de Deus é uma fonte inesgotável. E esse homem e essa mulher, eles estavam sensíveis à voz de Deus, eles não tinham essa mentalidade: nós já vimos tudo, não há nada de novo debaixo do sol. Pelo contrário, quando eles viram Jesus, eles souberam reconhecer um bebê como Salvador do mundo. Um bebê como Redentor de Israel. Amém? Então nós falamos sobre as bênçãos de quem cultiva a presença de Deus. E eu sei que você vai receber dessas bênçãos no seu coração, porque você vai exercitar o primeiro C. Primeiro C, me ajude. O segundo C, congregar. E o terceiro C, a sua boca vai falar de Jesus, vai compartilhar do evangelho. Eu queria que você ficasse